Se o neurônio realmente estivesse em repouso, você certamente não estaria aqui para assistir essa aula, porque o repouso de um neurônio já é trabalho. Eu sou o professor Daniel Garlip, sou doutor em Ciências do Movimento Humano, e hoje eu quero conversar um pouquinho sobre potencial de repouso e potencial de ação. Vamos dar uma olhadinha em como ocorrem as transmissões nervosas e como um neurônio parte de uma posição de repouso para um momento de potencial de ação e pode então conduzir uma informação. Vamos primeiro observar uma coisa chamada diferença de concentração. Aqui eu representei uma célula nervosa, ou seja, um neurônio, com este círculo. Existem vários íons distribuídos fora dos neurônios e dentro deles. Além disso, existem outros elementos por aqui. Mas que a gente possa falar de potencial de repouso, potencial de ação, pensar somente em sódio e potássio já é o suficiente. Então vejam, o sódio, ele é mais concentrado fora da célula do que dentro, enquanto o potássio, ele é mais concentrado dentro do que fora da célula. Agora, em um neurônio existem diversos canais de extravasamento, e o que mais existe são os canais de extravasamento de potássio. Nesse sentido, nós temos que levar em consideração o seguinte: todo íon tende a migrar de uma região mais concentrada para uma menos concentrada. Mas, pensando nisso, observe que, como eu falei antes, existem diversos outros íons, existem ânions, existem compostos fosforados aqui dentro. Então, o que acontece? Como cargas opostas se atraem, ao redor do potássio vão haver ânions fixos, proteínas, fosfatos orgânicos, sulfatos que ficam próximos a esses íons. Só que, quando o potássio vai sair, esses canais, eles são seletivos. Só passa por ele o potássio. Então, o que vai acontecer? O potássio vai sair, mas esses ânions fixos vão ficar aqui perto. Por isso, o primeiro conceito que nós temos que entender é que o potencial de repouso, ele é determinado por esses canais de extravasamento de potássio, porque perto, então, da membrana, nessa parte interna, vão haver vários ânions fixos que vão estar aqui dentro. Desta forma, o potencial de repouso de uma célula nervosa fica em torno de menos 70 milivolts. E aí, dependendo de literatura, dependendo de onde estão esses neurônios, esses valores podem variar de menos 60 a menos 90 milivolts. Agora, vamos dar mais um passo. Quando a gente olha essas cargas negativas, é claro que ela vai estar distribuída ao longo de toda esta membrana. E levando isso em consideração, nós vamos atingir uma ideia chamada potencial eletroquímico. O que a gente já viu? Que existe uma tendência desses íons migrarem de uma região mais concentrada para uma menos concentrada, e é por isso que o potássio sai. Mas tem uma outra questão. Existe a questão elétrica de um potencial. Qual é ela? Cargas opostas se atraem, cargas iguais se repelem. Então, quando a gente olha para o potássio, veja, aqui fora tem cargas positivas. E ele também tem carga positiva, mas ele está mais concentrado dentro do que fora da célula, e ele vai sair. Então, desta forma, existe somente uma força atuando sobre o potássio, que é a força da concentração, para que ele possa sair da célula. Por outro lado, quando a gente vai olhar para o sódio, vejam, todo íon vai migrar de uma região mais concentrada para uma menos concentrada, então a tendência dele é entrar na célula. Mas uma outra coisa interessante de ser vista é de que o sódio ele é carregado positivamente e a membrana interna é carregada negativamente. Então, para a entrada do sódio, existem duas forças atuando sobre ele. E isto passa a ser fundamental quando nós vamos agora começar a olhar o potencial de ação celular. Observe. Quando um neurônio está em repouso, nós vamos chamar de que ele está em potencial de repouso. E agora a gente vai começar a olhar os canais de sódio. Vejam,
canais de sódio aqui fechados. Quando nós geramos um estímulo neste neurônio, vejam que os canais lentos de sódio se abrem. E o sódio ele vai começar a entrar na célula. Como essa célula está carregada negativamente e nós vamos começar a jogar cargas positivas aqui para dentro, essa célula vai começar a ficar menos negativa. E existe um outro conceito importante que é o limiar de excitabilidade. Por quê? Porque quando começam a entrar cargas, esses íons sódio para a célula, e atinge-se então em um potencial desse limiar de excitabilidade, vão abrir canais rápidos de sódio. Observe, o sódio vai entrar muito rapidamente na célula. Agora, observe uma outra coisa. Como existem duas forças atuando sobre o sódio, passa a ser importante de que esses canais de sódio tenham três posições. Uma posição fechada, uma posição inativada e uma posição aberta. Nesta posição aqui está aberto, consequentemente, está entrando sódio nessa célula. E aí nós estamos jogando cargas positivas para dentro desta célula, ela está ficando menos negativa e começa a ficar, inclusive, positiva. Só que vai chegar um momento em que esses canais de sódio vão ser inativados. E por que somente os canais de sódio têm essa característica? Porque como a condutância do sódio é muito intensa, não daria tempo para esperar esses canais de sódio fecharem. Porque se nós tivermos que esperar isso, nós atingiríamos o potencial de equilíbrio iônico do sódio. Seria equalizada a quantidade de sódio fora e dentro da célula. Por isso, o canal de sódio se inativa. Como a condutância do sódio e do potássio são diferentes, finalmente, mais ou menos em torno de mais 40 milivolts, os canais de potássio passam a estar abertos. Agora nós temos que olhar ao contrário. O potássio, cargas positivas, começam a sair da célula por uma questão de diferença de concentração. Se nós estamos tirando cargas positivas de dentro da célula, nós vamos começar a ficar menos negativos e vamos, inclusive, começar a ficar aqui negativos. E observe uma coisa, lembra do canalzinho de sódio, que aqui estava aberto, aqui estava inativado? Neste ponto aqui, eles passam a estar finalmente fechados. Mas como a condutância do potássio ela é mais lenta, o que vai acontecer? Vai acabar saindo mais potássio da célula do que deveria. Então, nós vamos chegar a um ponto de uma hiperpolarização. Saiu mais cargas negativas daqui, mais cargas positivas daqui, fazendo com que a gente ficasse um pouco mais negativo. Bom, agora está tudo virado. Por quê? Porque entrou muito sódio na célula e porque saiu muito potássio dessa célula. Agora, quem precisa resolver essa situação para que esta membrana volte a estar num potencial de repouso? A bomba sódio-potássio ATPase. Mas uma observação anterior é de que nós temos que ter cuidado com a saída de potássio, porque senão pode sair tanto potássio que nós atingiríamos o potencial de equilíbrio iônico do potássio. Então, isto também não pode acontecer. Então, finalmente, entra a bomba sódio-potássio para reestabelecer a quantidade diferencial de bastante sódio fora e pouco sódio dentro, e de bastante potássio dentro e pouco potássio fora. Ok? Então, esta linha que vai na direção positiva, nós vamos dizer que é um momento de despolarização neural. Em compensação, esta linha de retorno, nós vamos chamar de repolarização neural. Ok? Então, eu fico por aqui com mais esta aula sobre potencial de repouso e potencial de ação. E eu vou dizer para você, clique aqui embaixo, me segue. Eu tenho várias aulas para poder te entregar. Inclusive, eu vou deixar aqui em cima mais uma aula para que você possa observar. Fico aqui, um grande abraço e até breve.